Beleza. Hoje a gente vai começar mesmo, é bem básico aqui, é só um overview e os comandos mais básicos aqui dele, para vocês terem noção, e aí a gente vai trocando ideia em relação a- ao que seria realmente, tá? E depois vamos falar um pouquinho do Kubernetes também, onde vai executar alguns comandos aí do Minikube para a gente descobrir aí mais ou menos, quebrar um pouco essa barreira aí do que seria o Kubernetes. Beleza, pessoal? Começando aqui o que é o Docker, nem precisa falar primeiro do que é a virtualização, tá? Que nada mais é do que um processo de criação de uma representação com base em software ou virtual, de acordo com aplicativos virtuais, servidores, armazenamentos e redes. A virtualização depende do software para simular as funcionalidades do software e criar um sistema de computador virtual. E é uma fina camada de software chamada hypervisor, dissocia as máquinas virtuais do host e aloca dinamicamente os recursos de computação em uma dessas máquinas. Eu imagino que todo mundo aí sabe o que é virtualização. Isso é uma parte bem teórica, mas a gente vai fazer agora uma representação mais visual do que seria a virtualização. Antes, vamos falar um pouco do que é o container, tá, de Linux. É um conjunto de um ou mais processos organizados isoladamente do sistema. Eles proporcionam uma maneira padrão de impactar código, configurações e dependências de seu aplicativo em um único objeto. Compartilham o sistema operacional instalado no servidor. São executados como processos isolados de recursos. Ok? Basicamente é isso, tá? Em representação gráfica, qual a diferença entre VM e container? Aqui na estrutura de VM, você tem a infraestrutura, pode ser esse notebook, um computador, a própria nuvem, tá? Um sistema operacional host, pode ser aí o Windows ou o Linux, ou o próprio VMware SXI. O hypervisor, que seria o programa de virtualização. Você tem os sistemas virtualizados, aí pode ser o Windows, Linux, Mac, o que vocês quiserem colocar. Algumas bibliotecas compartilhadas do sistema operacional com os aplicativos, tá? No container, a gente tem um pouco de diferença. A gente tem a infraestrutura, onde temos aqui toda a parte de nosso notebook também, o computador on-premise ou a nuvem. Temos o sistema operacional, normalmente Linux, mas o Windows e Mac também roda, tá? Mas normalmente eu nunca vi em produção ninguém colocar em cima de Windows ou Mac, mais para testes e desenvolvimento. E aí você tem os containers, tá? Que eles compartilham aí as bibliotecas e aplicativos. Okay? Basicamente aqui a diferença entre um e outro é que a gente tira essa camada do hypervisor e dos sistemas operacionais, ou seja, não precisa ter um sistema operacional para rodar minhas aplicações. Eu já uso compartilhamento da camada do sistema operacional em si, que eu já tenho instalado na minha máquina. Ou seja, eu tiro aqui, ó, 4 pontos de falhas e principalmente de recurso, né? Porque aqui eu teria, vamos colocar aqui, colocando uma coisa mais visual, eu teria aqui uma máquina com Windows instalado, o VirtualBox, aí eu tenho que ter um Windows instalado ou um Ubuntu, e aí ter sim no SQL Server lá o meu Apache, meu sistema lá web, ok? Na virtualização com SX diminui até um pouquinho, porque eu não tenho aqui essas duas camadas, porque ele já é o hypervisor. Aí eu teria o Windows, teria o Ubuntu e teria o SQL Server e o HTTP. Porém, se eu quiser ter outra máquina aqui com outro banco de dados mais SQL e tal, eu teria ou que compartilhar o mesmo servidor, usando ali o Ubuntu ou o Windows, e instalar o sistema em cima disso. Ok? Nos containers, a gente tem essa visualização e o modelo seria uma máquina, tá? Física ou virtual. Eu tenho aqui o Ubuntu já rodando o Docker na mesma camada do sistema e já tenho diretamente os sistemas, as aplicações rodando, tanto o banco de dados como, por exemplo, um servidor web. Ou seja, eu diminuo bastante, pessoal. Fazendo um comparativo aqui dos dois, eu diminuo bastante aqui, ó, a camada de erro ou de recurso que eu teria que usar. Porque imagine que cada máquina Windows dessa, ou cada máquina Ubuntu dessa, eu tenho que gastar pelo menos aqui, pensando aqui no Windows, uns 8 GB de memória, uns 8 GB aqui do Ubuntu, 16 GB de memória RAM, só para ter o sistema operacional para subir minha aplicação. Na virtualização, em container, eu não tenho isso. Eu já rodo em cima do meu sistema operacional host, ou seja, eu tenho aqui um Docker onde ele faz essa abstração da camada do hypervisor, fazendo aqui a execução direta dos containers ou das aplicações direto em camada de sistema operacional. Ok? Até aqui tudo bem, pessoal? Se tem alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Posso avançar? Beleza? Ayrton aí, o Cláudio, todo mundo beleza? Então, ótimo. Beleza, vamos lá.
Quais são as vantagens, né? É permitir fazer implantações rápidas, confiáveis e consistentes, independente do ambiente. Empacota o seu código com os arquivos de configuração independentes que são necessários para a execução consistente em qualquer ambiente. Aqui. E são portáteis e consistentes durante toda a migração entre os ambientes de desenvolvimento, teste e produção. Okay? Aqui tem os links oficiais aí do Docker, okay? A documentação do próprio Docker. E, pessoal, para quem não conseguiu instalar uma máquina virtual, existe esse site aqui, tá? Vocês podem ver no material que eu mandei para vocês, que é... Eu vou mandar aqui também, deixa eu só abrir aqui direitinho. Que é o Play with Docker, tá? Que vocês conseguem tendo desculpa. Vocês conheciam esse site aqui? Play with Docker. Você tendo uma conta, tá, dentro do Docker Hub, vocês conseguem... Ele vai pedir aqui uma autenticação, tá? Vou botar aqui uma autenticação. Vocês conseguem rodar, tá? Instâncias de Linux, ok? Com Docker já instalado para vocês darem uns comandos, executarem os comandos. Ok? Você tem aqui o Docker e consegue dar os comandos do Docker sem precisar instalar nada na máquina de vocês. Tá? Tem algumas limitações, lógico, tá? Mas, no geral, dá para a gente trabalhar. Okay? Vou aqui mandar para vocês aqui no chat, em separado aqui no... Eu acho que no chat aqui do Zoom a gente não consegue copiar e colar. Eu vou mandar para vocês aí no LinkedIn. Mas seria basicamente esse aqui. Ok? Se vocês quiserem um tempinho, vocês querem ter um tempinho para criar a conta aí no GitHub, desculpa, no GitHub, no Docker Hub, para poder acessar o Play with Docker, ou está todo mundo aí com a máquina virtual instalada? Como é que vocês estão em relação a isso? Podemos avançar, pessoal? Beleza. No nosso grupo lá da ProEvolua, Cláudio. Mas eu mandei aqui também. Não é LinkedIn não, tá? Desculpa, é do Telegram. Desculpa, falei errado mesmo. Ok? Dá mais um minutinho aí, se vocês quiserem. Ir rodando. Enquanto isso, tá, pessoal? Vou aqui abrir novamente a apresentação. A gente tem aqui na apresentação os links oficiais, como eu falei, tá? E como instalar no Windows, ok? No macOS. Desculpa. E no Ubuntu, ok? A gente vai trabalhar aqui em cima do Ubuntu, tá? Eu vou deixar ele aqui aberto. E nós vamos fazer a instalação. Eu vou só iniciar minha máquina virtual aqui, se vocês quiserem iniciar na de vocês, se vocês forem instalar em cima da máquina virtual. Vamos brincar aqui em relação a isso. Eu vou fazer uma instalação bem rápida aqui, bem básica, seguindo o mesmo tutorial oficial do próprio Docker. Se vocês tiverem qualquer dificuldade aí, qualquer dúvida, vocês me avisam, ok? Vamos já ter minha máquina aqui, tá? Eu vou abrir aqui dentro mesmo, no meu Firefox, dentro da minha máquina virtual, o tutorial do instalação, para a gente fazer a instalação aqui. Vamos abrir aqui, install, Docker, Ubuntu 20. Vamos abrir aqui o site oficial do próprio Docker para a gente seguir, para ver que não tem nenhum mistério em relação à instalação. Okay? Quem for aí usar o Windows, pessoal, ou
o Mac, só esse aqui o tutorial direitinho, ok? Vamos aqui, ó. Primeira opção é verificar se tem alguma coisa instalada e remover, tá? Dá um apt remove, a gente não tem nada instalado, essa máquina eu instalei agora recentemente. Vamos dar o primeiro comando, um sudo apt update, para ele fazer a atualização. Vou pedir aqui minha senha de boot do meu sudo. Se tiver alguma dúvida, pessoal, podem perguntar, tá? Eu vou seguindo aqui, supondo que vocês estão sem dúvida nenhuma. Eles pedem para instalar esses pacotes. Ok? E agora vamos rodar a configuração. Onde ele joga as informações da chave, do repositório do Docker. Agora, eu vou dar um novo update, que vai atualizar os pacotes. Já trazendo os pacotes do Docker, tá? Tá aqui, ó, download Docker. Ele já traz as informações e agora sim a gente vai instalar o Docker, ok? Pronto, instalou. Agora, pessoal, se eu tentar digitar aqui alguma coisa, ele vai me dar um erro, dizendo que conexão com permissão negada, tá? O Docker tem essa questão. Se eu der um sudo sudo, entrar como root e der um docker ps, ok? Ele já executa, tá? Porém, devido à questão de restrição, a gente precisa adicionar, tá? Dar um usermod aqui, um sudo, usermod, menos -ag, que é para adicionar no grupo do Docker o meu usuário, que é ali, ó, o Uriel, tá? Depois disso, eu vou dar um reboot na máquina, ok? Para a gente já poder permitir executar aqui com o meu usuário, Uriel. Até aqui tudo entendido, tudo belezinha? Todos os comandos, pessoal, tá? Tá aí no material. Pode ter um ou outro que eu fale aqui que a gente não tem no material, mas esses vão anotando, beleza? Pronto, já reiniciou aqui, tá? Agora eu vou abrir aqui o navegador de novo e vou abrir meu Docker. Se eu digitar aqui agora docker ps, tá? A gente vai descobrir o que é esse ps, mas só um comando aqui bem simples. Para a gente descobrir agora, eu já consigo executar o Docker com o meu usuário, ok? Outra informação importante, pessoal, é o Docker Hub, tá? Docker Hub é o repositório de imagens oficial do Docker. Ele é uma página bem importante aí para vocês terem acesso, principalmente se vocês quiserem procurar informações sobre imagens de programas específicos. Vou mostrar aqui para vocês, se vocês procurarem aqui, ó, NS. Ele vai trazer para você aqui, ó, a informação da página oficial do UniGeeks, tá? Inclusive, ó, como você fazer o download dessa imagem, versões e algumas coisas de referência aqui de configuração, ok? Ele é bem importante aí, a gente vai usar bastante UniGeeks aqui, mas é só para vocês terem essa formação. Aí o primeiro comando, pessoal, que a gente vai dar aqui é o comando de verificação do help, tá? Como todo comando do Linux tem, é bem importante que vocês tenham, imagino que vocês saibam de qual é sorteado aí, isso que já tem acesso aí a trabalhar com Linux, ele te dá várias informações sobre como trabalhar com o Docker, ok? Várias opções aqui do comando. A gente pode dar aqui ó, um Docker Info
aqui informações sobre a instalação do Docker, tá? Aqui ele vai me dizer informações aqui, eu não tenho nenhum container, nenhum rodando, nenhum pausado, a versão do app aqui, Docker app, que é a 0913 beta, e aí vai te dar algumas informações em relação à versão do meu kernel, sistema operacional, okay? Meu total de memória que eu tenho para essa máquina, e algumas informações aqui que inicialmente são irrelevantes para quem está começando, não é só para vocês saberem que existe esse comando, e aqui o comando docversion mesmo para ver o comando a versão do engine, tá? Aqui é a versão Mint 10.10, que é a API 1.41, essa é a versão do Docker que a gente vai estar trabalhando aqui, é a versão do Engine 20.10, ok? Aí o primeiro comando que a gente vai precisar aprender, lembra que eu falei aqui, que a gente tem aqui o Docker Hub, e eu procurei a imagem aqui do NGIX, a gente tem como fazer isso também, pessoal, aqui via comando. Eu posso dar um Docker search NGIX, tá? E ele vai me trazer, claro, que não do mesmo formato lá, bonitinho, mas ele me dá aqui informações, ó. Informações aqui, ó. Oficial, a versão oficial do NGIX, ó, tem 15.712 estrelas, vamos conferir lá. Não apareceu aqui essa informação, deixa eu ver aqui na descrição. Mas é basicamente essa informação que tem aqui. Seria a questão das estrelinhas aqui. Aqui ele traz mais ou menos informação. NGIX, a versão oficial, tá? E aqui não apareceu, mas tem aqui a opção também, que é o comando do Docker Pull. Okay? Esse é o primeiro comando que vocês precisam saber. Ou seja, se vocês quiserem procurar qualquer imagem, por exemplo, se eu quiser ver do Apache, ele vai me trazer aqui, tá? Informações sobre que é o Apache, é o pacote TPD, e tem outros pacotes não oficiais, que são de pessoas como eu, você, qualquer outro desenvolvedor aí, ou pessoa de sysadmin, que pode criar uma imagem Docker e subir ela para o repositório lá e ficar disponível para outras pessoas acessarem. Ok? Para eu verificar as imagens que eu tenho na minha máquina, eu vou dar um doc images, ok? Eu não tenho aqui nenhuma imagem até agora na minha máquina. Se eu quiser fazer o download de alguma imagem, ó, só eu copiar esse comando aqui, ó, tá? Que está aqui no próprio repositório. Copiar e colar, ok? Vou apertar Enter, ele vai verificar se eu já tenho isso na minha máquina, senão ele vai fazer um pull, ou seja, ele vai fazer o download da imagem do NGIX aqui para minha máquina, tá? Imagine, pessoal, que agora eu já não estou trabalhando com virtualização de máquina, ou seja, não estou virtualizando mais o Ubuntu, não estou virtualizando já a aplicação diretamente, por isso que eu estou baixando, ó, já o pacote, o container do NGIX. Se eu vir aqui em Doc Images, ó, eu já tenho agora aqui ó, a última versão, tá? Que foi criada 2 meses atrás pela equipe do NGIX, e aqui no repositório. Perceba que se eu tentar executar novamente, ó, o Docker Pull, ele vai dizer que já existe essa imagem na minha máquina e não vai fazer o download novamente. Ele vai simplesmente checar, tá? Deu um erro aqui de conexão, tá? Timeout, possivelmente aqui de internet. Ó, continua dando erro aqui de internet, tá? Pronto, agora foi, ok? Ó, ele já está dizendo que você já tem a última versão e a imagem está up to date, ou seja, está atualizada, não precisa fazer nada, ok? Aí a primeira coisa que a gente vai fazer, por exemplo, se eu quiser rodar um container, tá? Rodando NX, só eu colocar a forma mais simples é essa, docker_run e o nome da imagem, ok? Ele vai rodar, ó, ele vai prender o meu shell, ok? A gente vai aprender por quê. Aí, se eu abrir outra aba aqui, eu dou um docker ps-a, ó, eu vejo que eu estou com o NGIX rodando a 11 segundos aqui no meu container. Ou seja, eu tenho já uma imagem, tá? Ou seja, eu tenho um servidor de web NGIX rodando na minha máquina. Ó, se eu der um Ctrl+C aqui, ó, ele vai matar o processo. Se eu voltar aqui ó, novamente, eu dou um docker ps, ele vai dizer que eu saí daquela imagem. Ou seja, o container já não está mais rodando. Perceba que aqui eu não estou mais trabalhando de novo com a virtualização de um sistema operacional, mas sim diretamente do sistema da aplicação NGIX, ok? Até aqui, pessoal, tudo certinho? Alguma dúvida? Beleza? Então, vamos lá, pessoal. A gente já viu aqui, ó, o docker ps, tá? -a, ele vai me mostrar todos os containers que estão rodando ou parado no sistema, ok? E se eu der um docker ps apenas, ele não vai mostrar nada. Por quê? Porque o docker ps, pessoal, a diferença é que ele só mostra os containers que estão rodando
estão rodando na máquina, tá? Ou seja, o que está parado, como esse aqui, ó, ele não funciona, ok? Se eu quiser rodar uma nova imagem do NGIX, tá? Porém, eu vou colocar um nome para ela. Veja que aqui, ó, ele cria um nome aleatório, já que eu não rodei com nome nenhum nessa minha imagem. Eu vou rodar aqui, ó, "-name", e vou colocar um name, vou botar aqui, ó, Uriel NX, ok? E agora eu vou colocar a opção "-d". Esse "-d", pessoal, vocês vão ver que ele vai desatachar do meu terminal, ou seja, ele não vai prender meu terminal como ele prendeu da primeira vez. Ó. Ele rodou, está dizendo aqui que já rodou, esse é o ID do meu Docker, se eu dou um Docker PS agora, ó, ele já me mostra que eu tenho um container, tá vendo que é uma abreviação do que apareceu aqui, tá? Rodando a imagem NGIX, e o comando inicial, que é um comando de entry point, que o NGIX mesmo roda para poder iniciar o sistema, foi criado há 6 segundos atrás, ó, e está até 5 segundos, a porta 80, e o nome aqui da imagem, ó, lembra que eu dei esse nome é a imagem? Se eu der um docker -a agora, olha o que acontece, ele vai me mostrar aquele container que eu tinha parado, tá? E me dá o container que eu estou rodando aqui. Okay? Se eu quiser verificar o log desse container, pessoal, eu vou dar aqui um doc logs, ok? E vou colocar ó, tanto o ID ó, quanto o nome da imagem. Eu vou pegar, por exemplo, o nome da imagem, Uriel-NX, ok? Ó, ele vai me dar o log da máquina, como se fosse lá um T e um "-f" no log do NX. Ele vai me dizer ó, que o servidor subiu, está startado ó, e processando, ok? E eu tenho aqui um sistema operacional rodando bonitinho aqui na minha máquina. Se eu quiser parar esse container, eu dou um docker stop e o nome da máquina também, ó, ou então o ID. E o ID, pessoal, eu posso colocar ó, só os 3 primeiros números e letras, 3DS. Ó, o que vai acontecer? Ele vai parar também esse meu container. Ele parou o container. Ou seja, é bem simples o conceito. Se eu quiser startar novamente, ó, eu dou um start, ó, ele reinicia o meu sistema lá, o meu Docker, a minha imagem, ok? Até agora, pessoal, tudo certinho? Basicamente, a gente já viu os principais comandos aqui. Só vou agora mostrar como a gente entrar na imagem, como acessar ele via web, fazer alguma alteração dentro do container. Até aqui está tudo belezinha. Eu até falei um pouco mais rápido, porque eu percebi que vocês já, nessa parte mais básica, vocês já estão bem cientes, mas se tiver alguma dúvida, podem perguntar, tá? Vocês estão conseguindo aí executar os comandos? Estão seguindo aí passo a passo? Como é que está em relação a isso aí? Aí a Milena, Paulo, João Vitor, Cláudio, tá tudo tranquilo? Todo mundo tá tranquilo até agora? Pessoal, não tem vergonha não, podem perguntar, tá? Eu falei até mais rápido de novo, para poder vocês verem o geral, mas agora a gente pode ir com calma aqui, repetir, ok? Tranquilo até aqui? Então, beleza. Tá? Eu tenho aqui o comando, tá, pessoal? Desculpa, o meu container rodando, e se eu quiser acessar ele, ok? Eu consigo acessar. Agora, imagine como se eu estivesse fazendo SSH numa máquina virtual, numa máquina na AWS, em qualquer lugar. Seria basicamente o que eu vou fazer aqui. Eu vou dar um doc exec, ou seja, eu vou executar IT, para dizer que é em modo iterativo, tá? Na imagem, o Uriel NX, o comando bash é o comando que eu quero, ou seja, ele vai entrar, pessoal, me dando um root dentro do container onde eu quero acessar. Se eu der um ls aqui, ó, aqui está aquele comando lá do Docker Entry Point, que é o comando que ele inicia aqui o sistema, mas aqui, ó, eu já estou dentro do container. Ó, nem PS ele não tem, tá? Aqui, você vê que aqui, ó, eu já estou dentro da máquina virtual, se eu for aqui, ó, na minha máquina, eu tenho um comando PS, ó, e me diz quais são os processos que estão rodando. Aqui dentro do container eu já não tenho, tá? Se eu não me engano, essa imagem aqui é um Linux baseado no. Se eu der um apkdd, por exemplo, vim, ele vai instalar um pacote, eu nem instala. Ou seja, aqui, ó, esse container, pessoal, ele normalmente é bem enxutinho, para ele ter um tamanho, você vê o tamanho dessa imagem, ele tem uma imagem só de 133 metros, ou seja, ele é bem o sistema, o Linux, tá, desculpa, ele deve ser baseado em Alpine, bem simplesinho. Vamos dar aqui um etc release. Eu nem tenho release, ó. Deixa eu dar um CD, só tem mesmo o que é o básico do básico do básico mesmo para o sistema operacional rodar, tá? Deixa eu ver aqui, kite Debian version.
Ó, ele é um Debian 10, essa versão do NGIX, ou seja, é um Debian 10, pessoal, com NGIX customizado para que rode no seu sistema. Então, ele deve funcionar o apt update, tá? Funciona assim. Eu posso dar, por exemplo, aqui um apt install, ou vim, por exemplo, que é o editor de texto aqui, se eu quiser editar alguma coisa nele. Ou seja, aqui, ó, eu não estou trabalhando na minha máquina, eu estou trabalhando na máquina virtual, onde eu estou querendo trabalhar lá, customizar, por exemplo, se eu vim aqui, ó, no /var, www, no user share, o NGIX, aqui rodando o NGIX, tá, HTML. Aqui, ó, eu tenho aqui, ó, a parte onde eu vou colocar por exemplo, minha página web, para poder fazer qualquer edição aí de disponibilizar uma página HTML, aqui tem a página de informação 500, e eu vou mostrar para vocês também como expor e como acessar essa página externamente, tá? Ou seja, eu tenho aqui, ó, os meus containers rodando, ok? Um rodando e um parado. Você vê que eu estou dentro desse container, e se eu parar o container, você vê que eu vou ser deslogado dentro dele, ó. 3D6. Ó, ele vai me derrubar aqui, ó. Eu já estou agora dentro da minha máquina, tá? Ou seja, morreu. Vou aqui novamente, docker ps-a, ok? Ele tem o este aqui nas duas opções. E eu tenho agora a opção de remover esses containers todos que estão parados. Então, docker container prune. Esse comando, pessoal, ele simplesmente, ó, pergunta se ele quer remover todos os meus containers que estão parados. Eu vou colocar aqui sim, ó, e ele vai remover. Tá? Se eu dou um docker ps agora, eu estou novamente como eu estava antes. Novamente, até agora, pessoal, tudo tranquilinho? Vocês conseguem ver alguma diferença, alguma vantagem realmente em relação à virtualização padrão usando o Docker? Seja a diferença de você ter a facilidade de você ter um sistema em container e não em virtualização? Ou isso ainda está confuso na cabeça de vocês? Se alguém tem alguma dúvida? Tranquilo. Tranquilão, Paulo? Beleza. Tá. Eu só não entendi o que você falou a respeito do Docker para a AWS. Eu poderia fazer o Azure também? Sim, você pode fazer a AWS. Azure, a gente vai falar um pouquinho sobre eles, que seria um serviço do próprio Docker. Posso levantar uma máquina virtual lá e instalar, ou tem um próprio serviço chamado SCS, da AWS, que ele entrega para você, tá? Um ambiente elástico de container, rodando o Docker por trás, onde você automaticamente só precisa levantar a imagem do seu sistema dentro do SCS. Sim, Ou sim, seja, eu conheço. Eu estou falando em relação ao Azure, lá dentro do Azure, do Azure. do Azure é a mesma coisa. O Azure Mesma coisa? mesma coisa, eu não lembro agora do nome do serviço do Azure, mas se não me engano é Azure Docker. Azure Docker mesmo. É, Deixa eu ver. é mais ou menos isso. Isso. E aí também tem a opção do Kubernetes, tá? É o Ah, o Docker Base. Kubernetes, isso. É que eu já Exatamente. faz um tempo que fugiu da minha cabeça, é o Kubernetes. Kubernetes é gerenciador E é um dos orquestrador. containers. Isso. A gente vai Orquestrador, falar, isso. isso. A gente vai falar um pouquinho sobre o Kubernetes também. Beleza? Ok. Vamos lá. Então, pessoal, agora aqui, a vantagem mesmo, tá? Até agora vocês não conseguem visualizar mesmo, mas a vantagem a gente vai ver mesmo aqui, ó. Eu vou rodar um container, tá? Vou expor a porta desse container aqui na porta 80, ok? Rodando aqui um nome, Uriel NX. Vou botar aqui, server 1, ok? E vou rodar a imagem aqui, ó, do NGIX. Ok? Ó, ele vai rodar, só que aqui agora ele roda com uma diferençazinha. Ele agora está expondo, ó, tudo que vem da porta 80, tá? Para a porta 80 do meu container. Ou seja, dentro do meu, da minha imagem aqui. Se eu vier aqui, ó, pegar o IP da minha máquina, caramba, IPA, ok? Ó, vou pegar o IP da minha máquina aqui, ó. Se eu vier aqui agora no browser e executar, ele vai abrir, ó, o meu container, tá? Aí você, poxa, Muriel, mas se eu quiser levantar agora um outro container, um outro servidor, por exemplo, servidor 2, na porta 80, ele realmente vai dar erro, tá? Ele vai dizer que essa porta já existe. Aí, como é que a gente faz para localmente em laboratórios ou em parte de desenvolvimento para a gente executar isso, tá? Eu posso direcionar várias postas, por exemplo,
O servidor, eu vou só matar aqui o servidor que está lá, tá? Docker ps, minimizar, vou dar um docker stop, eu vou parar tanto esse quanto o segundo, e vou remover eles, é o pane, vou limpar aqui novamente, tá? E agora eu vou rodar, pessoal, o servidor 1 na porta 81, ok? E aí eu vou subir o servidor 2 na porta 82, ok? E vou subir o servidor 3 na porta 83. Tá? Agora eu tenho 3 containers rodando, tá? Todos com NX, rodando aqui na porta 81, 82, 83. Qual a diferença? Em vez de colocar aqui, ó, normal, eu vou botar aqui, ó, porta 81, tá? Vou abrir um outro container aqui, ó, porta 82. E aqui eu tenho outro container na porta 83. Ou seja, imagine o quanto seria a dificuldade de vocês rodarem 3 servidores web rodando na mesma máquina, tá? Sendo que eu estou aqui ó, no meu desktop, aqui Linux, rodando um container, que é um sistema de container que é o Docker, rodando 3 máquinas virtuais, não deixa de ser máquinas virtuais, ou seja, 3 containers rodando o NGX, e aqui, ó, desenvolvedores podendo trabalhar neles de forma bem tranquila aqui, ó, podendo fazer a customização bem tranquila em relação a isso. Por exemplo, se eu vim aqui, ó, e quiser na porta 81 entrar nessa máquina, então docker exec IP, tá? Server 1, por exemplo. Vou dar um dash aqui. Eu vou lá na pasta do NX, eu uso share NX HTML. Ok? Vou dar aqui, por exemplo, um echo server 01, ok? Da Pro Evolua. E vou jogar isso para dentro do arquivo index.html. Desde o momento que eu fiz isso, pessoal, só dar um refresh aqui, ó, eu já tenho isso modificado. Ou seja, de forma bem prática, ó, veja que os outros ó, não modificou nada, porque eu só trabalhei em cima de um container, ou seja, eu estou em cima de um serviço específico. Se eu quisesse fazer isso para os outros, eu era entrar aqui ó, no servidor 2, olha que coisa simples, cara. Como antigamente era bem mais complicado você trabalhar, gerenciar porta dentro do servidor X ou Apache. Eu posso vir aqui, ó, fazer isso. Copiar, colar. E agora eu vou dizer que isso aqui é do servidor 2. Ao mesmo tempo que eu coloquei aqui, pessoal, não preciso nem restartar serviço, fazer nada. Só vir aqui, ó, ele já altera automaticamente para o servidor 2. Okay? E você vê que o servidor 3 continua ligado. Okay? Se eu vier aqui, ó, sair, dar um docker ps, o desenvolvedor 2, o desenvolvedor do servidor 2 já não está mais trabalhando nele, mas, cara, eu não vou remover ele, eu quero só parar. Dou um docker stop, tá? Server 2, ele vai parar, você vê que o 1 continua funcionando, o 2 vai parar, tá? E o 3 continua funcionando. Okay? Essa é aí a maravilha de você trabalhar em cima de máquinas virtuais. Desculpa, em cima de contentorização em vez de máquinas virtuais. Ô, Luriel, uma dúvida. Em relação à segurança, nesse sistemazinho aí, em relação às nuvens, essas portas públicas vão ficar abertas? Paulo, No na Docker? nuvem, você vai trabalhar em relação ao Security Group VPC, tá? Ou seja, você, quando a gente vai criar Sim, mas estou falando aqui nesse programa. Isso é só teste. Só teste, estou dizendo. Hoje eu não sei se vai dar tempo, mas amanhã a gente vai na AWS levantar um cluster EKS, um cluster de Kubernetes, Sim. e vou mostrar para vocês que a gente precisa configurar o Security Group, que eu preciso ter uma máquina para conectar localmente no cluster, você vai ter uma ideia mais ou menos de segurança, tá? Mas a mesma segurança que eu teria on-premise, eu teria que ter a preocupação também da cloud, tá? Que é bloquear as portas que, teoricamente, as pessoas não teriam acesso. Entendi. Tá? Okay. Mas a segurança continua basicamente a mesma, não muda muita coisa não, tá? E aqui também, pessoal, eu posso dar um Docker Inspect, tá? Dentro de qualquer servidor desse, e aí ele vai me dar informações, por exemplo, do IP local desse container, qual é o gateway que ele está usando, o prefixo da máquina, qual a imagem que é o comando que está rodando, qual a imagem que está rodando, e por aí vai. Ou seja, através daqui, pessoal, eu posso rodar sistemas completos. Eu posso procurar, por exemplo, aqui, ó, Docker WordPress, por exemplo. Vamos ver se tem algum scriptzinho aqui fácil.
para rodar um WordPress aqui. Vocês vão ver que é um... Vocês conhecem o WordPress? Aí tem aqui o Docker Compose. Eu não vou falar sobre o Docker Compose hoje. Eu queria mesmo um comando do Docker direto. Aqui eu acho que tem. Vou levantar para vocês um servidor aqui com o WordPress, que é um gerenciador de página. Vocês vão ver que é bem simplesinho. Deixa eu tentar. Ele precisa de base de dados. Ele precisa de base de dados. Vai dar um trabalhozinho aqui. Teria que levantar uma base de dados, mas quero para depois fazer isso. Mas é um bom exemplo que pode deixar para vocês. Vou mandar aqui para vocês. Ó. Se vocês quiserem levantar aí. Ai, caramba. Claro, não vai funcionar aqui, não. Tem que pegar daqui. Ok. WordPress. Se vocês quiserem levantar o WordPress na máquina de vocês, se tiverem qualquer dúvida, vocês podem passar para mim depois aí, lá no grupo. Aqui. Projeto. Eu fiz um projeto, participei de um processo seletivo da Globo. E eu fiz aqui. Docker WordPress. Não está indo direto. Pessoal, de Docker, basicamente, era isso, tá? Era mesmo um overview bem geralizão aí do que seria o Docker, como rodar o Docker. Ou seja, mostrar essa vantagem de você ter aqui, ó, mas você pode, cara, fazer a imagem que você quiser. Por exemplo, posso levantar agora, o cara está dizendo que o servidor com NX não é bom, quero rodar com Apache. Posso colocar aqui um servidor 4, colocar aqui o HTTPD, em vez de levantar um NX, você vai levantar uma Apache. Ele só vai estar dizendo aqui que eu não tenho essa imagem local. Ok? E aí ele vai baixar a imagem do Apache e vai levantar, em vez do NX, ele vai levantar um Apache. Ok? A única coisa que deu erro aqui, ó, dizendo que a porta 83 já existe, realmente eu não mudei, tá? Tenho que mudar aqui para a página 84. E o servidor aqui também, deixa eu só remover, porque também ele vai dizer que já tem um servidor com esse nome, tá? Porque mesmo dando erro, ele tentou criar aqui o servidor. Vou dar um docker stop 2b1. Depois vou remover, tá? Posso dar RM aqui, ó. Eu já não tenho o servidor 4 rodando, só tenho o 2 que eu parei e o 3. Eu venho aqui no 4 novamente, ó, porta T4, 4, ele vai rodar. Agora, realmente, eu já tenho o Apache na porta 34 rodando, tá? Se eu venho aqui, ó, mudar para a porta 34, agora eu tenho lá a pagininha lá, o It Works do Apache. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta? Alguém que esteja fazendo algum laboratório aí em Docker e quer tirar alguma dúvida, alguma informação em relação ao Docker? Não? Podemos avançar? Paulo, tem mais alguma dúvida? Aí o Ítalo, Cláudio, Ayrton, Alex, tranquilão? Tranquilo, tá tranquilo, tá ótimo, não tá acompanhando. Então, beleza. Vou sair daqui, tá? Vou desligar essa máquina, pessoal, e vou abrir agora outra máquina aqui lisa, tá? Limpa, ou seja, sem nada instalado, para a gente começar agora a parte do Kubernetes, que eu acho que aí o Kubernetes para vocês é um pouco mais de novidade. Alguém aqui já trabalhou com Kubernetes? Sabe o que é Kubernetes? Em contato? Só estudei lá no Azure, na AWS, o Associate e o Foundation. Boa. Mas você chegou a dar os comandos do Kubernetes, fazer aí a... Sim, não muito, só foi um pouco de prática só. Boa. A máquina já está levantando aqui, tá? A máquina que eu chamo aqui de K8S está limpa, porque eu vou mostrar para vocês algumas coisas. Mas vamos ver uma teoriazinha aqui antes, tá? A gente precisa entender mais ou menos o que seria o Kubernetes. Ok?
Tem aqui os links oficiais, tá, pessoal? Eu vou até abrir aqui, ó, aí no material de vocês. Kubernetes, pessoal, nada mais é do que uma orquestração de containers pontos para produção, ok? O Docker, pessoal, ele ficou um pouco ultrapassado em relação ao uso do Docker em si, tá? O Docker puro, em ambiente de produção. Por quê? Porque o Kubernetes, para quem não sabe, o Kubernetes, ele é um projeto da Google, tá? Ali a Google, quando lançou o projeto SRE, ou seja, a função SRE dentro da Google, eles criaram um projeto chamado Borg. Então, vou abrir aqui para vocês, que é o projeto Borg, ok? É um projeto um pouco mais antigo, e do Borg, eles criaram, tá? E liberaram o código do Borg, e aí o Borg se tornou o Kubernetes. O que é o Kubernetes? Ele orquestra, pessoal, containers de forma muito mais otimizada do que o Docker puro. Tá? O Docker, acho que o Ítalo até comentou, ele tem sim um orquestrador dele, tá? Que é o chamado Docker Swarm. Ele também faz orquestração, tá? De containers. Ele faz a questão de réplicas, de load balance, e toda essa parte de gerenciamento de workers e tal. Só que o Docker Swarm não chegou tão forte, ou seja, não conseguiu evoluir tão rápido como um produto da própria Google, que a Google usa nos servidores dele, ou seja, na estrutura deles. E aí acabou que o Docker Swarm ficou muito pouco utilizado dentro de estruturas em produção. Existem até alguns produtos como o Docker, o Rancher, que acabou também usando durante muito tempo aí em estrutura só de Docker, tá? Que é um produto pago, um software pago, que faz também a orquestração de containers, tá? E acabou que eles agora estão usando muito em cima do Kubernetes, ou seja, o Kubernetes está realmente sendo o futuro. E não adianta também a gente ter ido para Kubernetes sem falar do Docker, eu percebi que Docker vocês já estão bem mais aí ligados como é que funciona e tudo, mas o Kubernetes, ele precisa do Docker por baixo, tá? A gente vai ver que não é obrigatório ser só Docker, mas a gente vai ver que o Docker hoje ainda é o mais usado, principalmente pela facilidade de divulgação do que o Docker tem. O Docker acaba sendo ali o back-end do Kubernetes, mas realmente hoje o Kubernetes é o serviço que mais está sendo utilizado aí para orquestração e para levantar ambientes dentro de grandes empresas, tá? Ele é, como eu falei, da própria Google, tá? Mas hoje existe várias empresas e há uma grande comunidade que ele presta apoio aí ao projeto Kubernetes, ok? E agora a gente tem aqui, ó, toda a parte de documentação oficial, inclusive eu não tinha visto ainda recentemente, tá? Eu sempre usava a versão em inglês, mas hoje revisando o material vi que eles já tinham o material, bom material em português, tá? Ou seja, onde ele te dá uma ótima informação sobre o que é o Kubernetes. É muita teoria, mas é coisa bem importante, foi aquilo que a gente falou, o tradicional deployment, ó, o hardware, o sistema operacional e aplicação. Aí você tem aqui, ó, exatamente como a gente falou lá, ó, o hardware, o system advisor e as aplicações em cima de máquinas virtuais, ó, e a parte de container, como seria hardware, container, que o container runtime e os containers rodando aqui. Não eles precisam mais do sistema operacional nem do advisor, ok? Ou seja, basicamente o que a gente já estudou ali, isso é básico para qualquer tipo de containerização. A única diferença é que o Kubernetes ele cria uma orquestração de containers em cima do Docker. Tá? Outra dúvida que o pessoal sempre me pergunta e sempre tem, pessoal, é o seguinte: o Kubernetes em si, tá? Para instalar em produção um cluster bem direitinho e tal, cara, ele é meio complicado, ele é bem difícil de ser feito, tá? Ele depende de vários componentes, você precisa instalar vários componentes nele, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre esses componentes, mas basicamente, você tem aqui ó, o kubeadm, kubelet, o kubectl, você tem a API, você tem um passo bem grande para a instalação do Kubernetes em produção, e isso que eu estou falando em máquinas Linux seca, tá? Vocês têm um Linux lá e precisa instalar o Kubernetes, ele é um pouco mais complicado. Essa é a opção que eles falam, tá? Que é o Kubernetes para ser deployado em produção. O modelo de produção realmente é um pouco mais complicado de ser feito, tá? Ele depende realmente de vários recursos. Porém, ele disponibiliza, assim como outros desenvolvedores, outras plataformas, o que a gente chama de minikube,
tá? O próprio Kubernetes tem um minikube dele, mas a gente não vai usar do Kubernetes, a gente vai usar um outro que chama minikube apenas mesmo, tá? Onde ele tem como se fosse um Kubernetes básico, tá? Ele cria ali, levanta a estrutura toda de Kubernetes para você, dentro de um ambiente para testes, ok? Para vocês fazerem testes, para vocês estudarem para certificação. Por quê? Porque levantar um cluster dentro da AWS, por exemplo, do EKS, tem até aqui, ó, já abri aqui, ó, tem aqui, ó, o EKS, é o serviço de Elastic Kubernetes Service. Eu vou levantar aqui, lógico que depois da aula eu vou derrubar, porque ele tem um custo bem alto. A gente tem a opção de levantar aqui, ó, um cluster, tá? Com todas as informações, só que ele também já me entrega o Kubernetes já todo instalado, com os nodes instalados, os workers instalados, com algumas opções já bem estruturadinha, tá? Porém, eu realmente recomendo que vocês usem para estudo sempre o minikube, tá? Se vocês forem estudar para certificação aí no nível mais avançado, o CKA, o CKAD, ou então a parte de segurança do Kubernetes, é importante que vocês façam realmente a instalação do Kubernetes raiz. Eu vou dizer para você que eu estou enferrujado na instalação do Kubernetes de raiz, tá? Na parte de administração, porque eu fiz muito pouco na minha vida. Eu sempre trabalhei mais em cima de estrutura dentro da cloud, tanto a AWS como o GKE, que é da Google, como o AKS da Azure. E, como eu falei, com poucos cliques aqui, ele nos entrega um ambiente pronto, tá? Porém, hoje eu me foco mais na administração, tá? Nos comandos que eu vou ensinar para vocês aqui, como levantar deployments, como levantar pods, como levantar containers, remover, levantar serviços e por aí vai, ok? E a gente vai trabalhar hoje em cima aqui do minikube, beleza? Alguém aqui já usou o minikube? Não? Então, sim. Ayrton, não. Pronto, beleza. Pessoal, a estrutura do Kubernetes, tá? Você viu que o Docker lá, basicamente, era o container, tá? Em cima de uma estrutura de Docker bem simplesinha, não que ele não tenha alguns dos componentes, como, por exemplo, a partir de DNS, mas aqui, ó, o Kubernetes, ele tem realmente uma estrutura bem maior de infraestrutura para suportar a questão da orquestração dos containers. Ele tem um API server, tá? Essa API server é quem conversa com todos os outros componentes, inclusive com o comando minikube e o comando kubectl, que vem dentro do minikube. A gente vai descobrir o que é esse comando mais à frente, que é o comando que vocês vão realmente utilizar para administrar seus clusters e seus containers, seus pods dentro do Kubernetes. Ele tem o Cloud Control Manager, ele é opcional, se você estiver trabalhando com um provider em cloud, tá? Ele necessita desse componente, mas não é obrigatório, mas ele tem um Control Manager, ele tem o etcd, que é onde persiste a parte de storage, ou seja, é onde ele realmente persiste, como se fosse ali o uso do NFS aí que o Ítalo informou, se fosse a questão de persistir volumes montar volumes dentro do seu container, tá? Do seu Docker. Você tem o Kubelet, que realmente é o serviço que roda dentro dos nodes, que faz a comunicação aqui com a API, para se comunicar com toda essa estrutura de control panel aqui do Kubernetes. Ele tem o kubeproxy, que faz a integração desse container também para levantar ali a partir de serviços, IPs e portas referente à estrutura de redes. Ele tem o scheduler, tá? Essa parte de scheduling, como o nome já diz, ou seja, o scheduler é como se fosse um agendador, ele agenda quais são os pods que vão levantar, que horas vai levantar, quantos vai levantar, ele que faz essa gestão aí de apoio ao Kubernetes em si. E você tem o Control Panel, que é toda essa estrutura aqui, e você tem os nodes, que são máquinas nodes, ou máquinas workers, como também chamam, onde dentro delas vai rodar os containers, tá? Ou seja, é uma estrutura aqui de clusterização com 3 nodes, e você tem um Control Panel, onde o Control Panel gerencia esses 3 clusters aqui de forma independente, conjuntas ao mesmo tempo. Essa estrutura Kubernetes é muito importante, que se vocês forem estudar realmente aí para a certificação da Kubernetes, vocês conheçam todos esses componentes, entenda mais ou menos como é que eles funcionam. Eles têm aqui na página do Kubernetes, ele tem aqui na parte de componentes do Kubernetes, ele tem essa imagem oficial do próprio Kubernetes, ele vai te dizer para que serve cada um desses componentes. É importantíssimo, importantíssimo e totalmente imprescindível que vocês conheçam isso se vocês realmente forem trabalhar com Kubernetes, tá? E tirar a certificação, para que vocês entendam realmente como é que funciona aí a estrutura do KWS, beleza?
A gente vai usar aqui, como eu falei, o Minikube, tá? Ele é um Kubernetes local, com foco em facilitar o aprendizado e desenvolvimento para Kubernetes. Tem aqui o link do próprio Minikube, tá? A gente vai usar um Minikube que não é o Minikube disponibilizado pela Kubernetes. Esse é muito mais atualizado pela comunidade e aí acaba sendo mais usado. Mas, no geral, é exatamente a mesma coisa, tá? Mas a gente vai inicializar aqui. O que é que ele faz, pessoal? Ele inicia realmente um cluster com uma máquina só, tá? Um cluster único de uma máquina só, porque, como eu falei, é só para teste e desenvolvimento local. E ele vai ajudar vocês para não ter que ter uma estrutura, porque o Kubernetes em si, pessoal, em produção, o ideal é que você trabalhe com pelo menos 3 nodes, tá? Ele precisa dos loopers, como eu falei, dos nodes e tal. E para você não ter que ter essa estrutura para estudar, imagine, para estudar você tem que levantar 4 máquinas virtuais, 3 máquinas virtuais, ter recurso de memória, de CPU para isso, ele te ajuda a você ter isso de forma mais tranquila aí, usando o Minikube, beleza? Aí vamos fazer a parte da instalação, tem tanto para o Windows como para o Mac, como para o Ubuntu, é no mesmo link, tá? Eu vou fazer a instalação dele no Ubuntu, que é nesse meu Ubuntu que eu tenho aqui. Deixa eu só pegar ele aqui, maximizar. Tá? Vou botar aqui minha senha. Vou abrir aqui, para não ter que ficar copiando, digitando o link de instalação, porque ele é um pouco grandinho. Eu vou já pegar ele aqui do site oficial do Minikube, tá? Vocês irem acompanhando aí também, beleza? Vou botar aqui, Minikube. Aqui, ó, Minikube Start. Ok? Vou colocar aqui a instalação para Linux, ok? 68, pacote Debian, apesar de eu usar o Ubuntu, mas um pacote Debian, ele manda fazer o download. Cadê aqui? Deixa eu ver esse pauzinho aqui. Deixa eu ver se eu tenho um Ctrl+C, Ctrl+V se ele funciona. Não está me dando a opção ali de copiar, mas aqui foi, tá? Eu vou copiar e colar aqui, ó, para fazer o curl nesse link, ele vai simplesmente fazer o download, ó, ele está dizendo que não tem um curl, você vê que essa máquina realmente está bem crua. Aí não tem nada, acabei de fazer a instalação dela hoje. Vou instalar aqui o curl, que nada mais é do que um pacote, além de várias outras funções aí de teste de get, push dentro de aplicações, ele também faz download na internet, tá? Ele vai fazer o download de pacote. Depois a única coisa que ele pede é dar um sudo dpkg, que é o comando de instalação de pacotes no Debian, -i de install dentro do Minikube, beleza? E ele vai fazer a instalação. E você vê ó, que o segundo passo que ele dá, pessoal, ó, é Minikube Start, ou seja, startar o Minikube, ou seja, ele vai startar, inicializar, ele vai fazer o download de todos os componentes do Kubernetes para você não ter que ficar instalando kubeadmin, kubeproxy, a gente vai dar uma olhadinha aqui como é que ele funciona, e ele vai startar esse cluster para você. Ó. Eu vou dar o Minikube, ó, só que ele já vai dar alguns erros, tá? Quais são os erros, pessoal? Primeiro, ele está dizendo que ele precisa de um driver. Lembra que a gente falou que ele roda em cima de um Docker, mas não necessariamente ele precisa só do Docker? Ó, o que ele está dizendo aqui, ó, eu preciso de um driver de virtualização, porque o Kubernetes e o Minikube, ele não faz virtualização. Ele orquestra o virtualizador, ou seja, o container. E ele está dizendo, para isso você tem que ter instalado ou o Docker, tá? E aqui tem as outras opções de virtualização, de containerização, que é o KVM2, o Podman, o VMware, ele roda também em cima de VirtualBox, ok? Ou seja, você tem como usar por baixo do Kubernetes a orquestração de qualquer um desses elementos, tanto do VirtualBox, quanto do VMware, quanto do Podman, quanto do KVM, quanto do Docker. E isso, pessoal, ele diz aqui, ó, também aqui na página dele do Kubernetes, ok? Deixa eu ver se é aqui. É na parte de instalação, só vou botar aqui rapidinho no meu manual. É na parte da instalação em admin. Ele fala para vocês, a gente dá algumas opções, e principalmente para a produção, você vê que ele elimina alguns, tá? Ele vai dizer aqui, ó, Docker, Container ID e CRY-O.
tá? São os 3 runtimes que ele aconselha para que você use em produção, tá? E se for de sistemas operacionais, ele verifica que você rode sempre em Docker, tá? E se quiser algum outro, você pode ver aí informações de containers runtime, ou seja, são o que roda containers. O que ele indica para produção é o containerd, o CRI-O e o Docker, ou seja, são, pessoal, mesmo ferramenta, igualzinho um Docker, tá? Ou seja, tem todo mundo só fica falando, Docker, vou containerizar em Docker, mas existem outras ferramentas além do Docker que fazem também essa parte de containerização, tá? Que é o próprio containerd, o CRI-O e o Docker, beleza? E o Minikube, pessoal, não foge dessa necessidade, tá? Ou seja, ele precisa de um desses, ok? Ou seja, para poder fazer isso funcionar, eu preciso instalar também o Docker. Ou seja, eu vou ter que vir aqui, ó, instalar o Docker, tá? Ubuntu 20 e fazer a instalação do Docker. Vocês sabiam dessa informação? Vocês sabiam que existe outro sistema de containerização que não é só o Docker? Conheci lá o CRI-O, o Containerd. Não, né? Isso é muito importante, pessoal, tá? Ou seja, por isso que eu digo, tem muita gente, eu sou DevOps, quero ser DevOps e tal, mas acaba só se baseando muito no básico, ali no que está na moda, tá? Mas pode ser que, aí reclame que às vezes a empresa pede uma outra informação adicional, que não necessariamente é o que está aí na moda, ou que é o mais falado, e aí acaba tendo dificuldade, às vezes, em uma aprovação numa vaga, porque é muito, mas muito importante mesmo que vocês tenham essa prática, esse estudo, deem essa lida aí da documentação e façam esses testes, como a gente está fazendo aqui, de instalação do zero e tudo, para que vocês possam realmente estar a par de como é que funcionam as coisas, tá? Ó, eu já estou fazendo aqui a instalação exatamente como eu fiz no servidor anterior, tá? Estou fazendo aqui, sem nenhuma diferença. Vocês estão vendo aqui, ó, estou fazendo a instalação do Docker, só para o Minikube fazer o uso do Docker para poder orquestrar, tá? Porque ele sozinho, o Kubernetes não faz nada. Ele precisa realmente de um Docker por baixo. Ok? Vou agora instalar aqui o Docker. E você vê, pessoal, o Docker, ele usa o Containerd, tá? Containerd é aquele lá que o Kubernetes, ele diz que é uma das opções de containerização. Ou seja, nem o Docker por si só, ele usa o Containerd por trás, tá? Que é esse carinha aqui, ó, ele é um cloud nativo, ele usa tanto para em cima de Kubernetes aí, ó, o Prometheus, Envoy, ele tem uma estrutura aqui, ó, bem grande, tá? Eu tenho o CRI-O, o Kubernetes, Containerd, o Prometheus é a parte de métricas aqui, de monitorização, mas tem uma estrutura bem completinha aqui. Ou seja, Containerd, o próprio Docker usa o Containerd aqui como uma das dependências do próprio pacote dele. Tá? Já sei o que foi, pessoal. Esqueci de colocar essa parte aqui, ó, que é para jogar o repositório do Docker dentro da minha máquina. Aí depois eu tenho que dar um super update de novo, para ele pegar aqui o Docker, eu tinha visto aqui, ok, não pegou. E agora, sim, eu faço a instalação do Docker. Okay? Então, aqui, pessoal, a mesma coisa, tá? Se eu der um Docker aqui, ó, info, ele vai me dar um erro de permissão. Docker PS, deixa eu ver, ó, ele vai me dar um erro de permissão, vou ter que dar um sudo user mode, tá? -AG, ou seja, adicionar ao grupo Docker o usuário Muriel, ok? Vou dar um sudo reboot e a gente vai voltar para completar a instalação do Minikube. Alguma pergunta, alguma dúvida, pessoal? Alguém aqui ansioso para aprender Kubernetes? Alguns comandos? Sim, tem uma dúvida. Pode falar, Paulo. Comandos
Sobre o DevOps, a gente tem que passar por todo esse processo, mas lá dentro do DevOps tem ferramentas, Kanban, e etc, né? Então, não só tem essas ferramentas, mas tem outras também, né? O cara que aprende DevOps, ele tem que sacar um pouco de tudo isso, não é isso? Isso, na verdade, essa foi a primeira aula, Paulo, acho que foi que você não estava. Deixa eu abrir aqui para você rapidinho, enquanto está reiniciando aqui a máquina. Eu vou ver estão gravadas É, essas aulas? a primeira, eu estou tendo um probleminha com a... que eu estava com um problema no Zoom, acabou que eu acho que eles não fizeram a gravação, mas eu tenho uma gravação local aqui, eu vou tentar converter para poder fazer, disponibilizar para vocês, tá? Mas a primeira aula, basicamente, falou sobre isso, tá? O que realmente é DevOps, que ele não é um cargo e tal, mas que realmente acabou sendo aí trazido como um cargo, mas na verdade é uma metodologia. Aí a gente vai falando sobre realmente que na prática hoje DevOps realmente é uma função. Aí a gente fala sobre as questões das 3 maneiras do DevOps, sobre a questão aqui da base estrutural do DevOps, que é o Calms, que é a parte de cultura, automação, fluxo, medição e compartilhamento. A gente falou também sobre a questão aqui, como a gente falou da pipeline, que é o Infinite DevOps. A gente tem aqui um registro de todos os passos que, teoricamente, vocês têm que saber para ser realmente um DevOps. Aí tem várias opções aqui de ferramentas, a gente fala de ferramentas diversas, tá? Tem Aí como tem mandar esse slide lá no, eu no já tinha link mandado, do mas eu volto a mandar Telegram? sim. Sim, sim. Eu já tinha No mandado, mas eu mando Telegram? sem problema nenhum. Ok. Mando sim, É que claro. eu já assisti uma aula com você, mas eu acho que já esqueci, Não, entendeu? tranquilo. Mas eu acho que, falando de DevOps como teoria, eu acho que foi a primeira vez Aham. que eu dei aula mesmo assim, como eu falo aqui mesmo na parte mais mesmo de teoria, o que é DevOps, que vocês não sabem aí o que vocês falou aqui, ó. Precisa entender um pouco do Scrum, precisa entender de Isso, metodologias ágeis, isso, precisa conhecer de Kanban, precisa isso. conhecer uma stack de várias ferramentas. A gente fala também um pouquinho sobre o CRE, aí, o que o Aham. SRE hoje, que é uma mistura do DevOps, do Dev com Ops, DevOps, e o SRE tem algumas particularidades. Aí eu falei questão do material de estudo, tá? Aí na segunda aula a gente falou sobre a cloud, ou seja, a gente levantou ambientes de máquina virtual e de banco de dados na cloud, em todas as 3. Eu levantei tanto na AWS quanto na Azure como na GCP. A aula dessa já está disponibilizada lá no Ah, show, YouTube. show. E Eu vou agora a gente ver. está falando da parte mesmo técnica, que seria de container. A ideia, pessoal, tá? É que hoje a gente fale de Docker, de Kubernetes, beleza? E não vai dar para hoje, tá? Eu achei que ia ficar muito corrido, até tinha falado que a gente poderia fazer a última aula demanda um pouquinho mais, mas eu vou marcar uma outra aula amanhã, para quem quiser participar, para falar da parte de IAC, tá? Que seria a parte do Ansible e do Terraform, para fazer a implementação de infraestrutura na AWS, e aí a gente pode tentar fazer alguma coisa na isso, mas a ideia é na AWS, porque depois vou mostrar para vocês que é mudar poucas coisas para alterar, fazer a configuração na Azure, e também a utilização fazer uma pipeline no GitLab CI para rodar isso de forma automatizada. Assim, vocês vão ver que com um clique ele faz tudo para vocês, que seria a famosa pipeline. E amanhã vai ser realmente uma aula bem voltada para pipelines e automação, beleza? Vou só botar aqui no Essa é CTL. a dúvida minha do pipeline. A gente vai falar disso amanhã. Em relação a desenvolvimento e operação, é isso? Mais rápido? Essa E isso, eu comunicação? vou mostrar para vocês que com um clique, em menos de 10 minutos, sem fazer mais nada, só um clique, você vai levantar, por exemplo, uma máquina EC2 lá com o Linux Ubuntu instalado, e dentro dele você vai instalar um servidor web, vai criar um usuário, vai fazer atualização do sistema com um clique só, sem fazer mais nada. Você vai clicar e vai ficar esperando ele fazer para você, que é o tal da Show, automação de infraestrutura como código e a pipeline. Tá? A gente vai show. fazer isso, vocês vão ver que a gente vai dar um clique no comando lá, que é rodar a pipeline, e vocês vão ver que ele vai fazer isso tudo para vocês. A gente vai só ver o resultado final, que é realmente esse o intuito de vocês aprenderem toda essa base, é para fazer isso. Beleza? Aqui, pronto, fizemos a Beleza. instalação, e agora a gente vai dar lá o Minikube Start, para ele inicializar. Tá? Aí, pessoal, aqui já diz outra coisa, tá? Eu deixei aqui para vocês verem, já tinha visto esse erro, que é dizendo o seguinte, ó, você está com recurso insuficiente. Por quê, pessoal? Como ele vai levantar um clusterzinho em Minikube, ele precisa que você tenha, no mínimo, 2 CPUs, tá? Por isso que é um probleminha aí. Ó. Lembra que eu falei que, se fosse, por exemplo, um Kubernetes mesmo, você teria que ter 3 máquinas com 2 CPUs cada um, você tem que ter, pelo menos, aí,
6 CPUs e no mínimo 2 GB de memória para cada um, ou seja, teria que ter pelo menos 6 GB de memória livre, tá? Mas o Minikube, infelizmente, também precisa de 2 CPUs, tá? Eu vou desligar minha máquina, ok? Vou vir aqui no meu gestor da minha máquina virtual. A única coisa que eu vou fazer aqui, ó, nessa máquina, eu vou chegar aqui e vou aumentar a parte de processador e vou colocar aqui para 2, ok? Vou dar um ok e vou inicializar. E essas são as duas dependências que o Minikube, ou seja, para inicializar um cluster Kubernetes dentro da sua máquina virtual, do seu computador, você precisa ter realmente 2 GB de memória, 2 CPUs e ter o Docker instalado. Sem isso, ele infelizmente não faz a inicialização do Minikube, tá? Do cluster Kubernetes. Pronto, vamos agora. Minikube Start. Ele vai agora sim inicializar o Kubernetes, tá? Ele vai fazer o download aqui, ó, do Kubernetes Preload, é uma versão mini, tá, do Kubernetes. Okay? Ele mesmo faz agora a instalação toda para você. Assim como no EKS, lá na AWS ele faz, como no AKS faz, como no GKE, que é no GCP faz, o Minikube também faz, tá? Ou seja, aqui é a mesma parte de estudo para você começar a manipular. E, só que lembrando, para você participar realmente tirar a certificação, você precisa mesmo partir lá para fazer instalação. Tem umas 3 maquininhas aí para fazer instalação mesmo de produção, beleza? Opa, Ito, pode falar. Você viu uma matéria que saiu ontem, referente a uma empresa que vai disponibilizar um cluster Kubernetes para você ficar usando como laboratório? Vi sim, que é mais ou menos como fosse o Play with Docker, ele é o Linux EKS, A8X. Tá? O Linux, pessoal, ele é uma empresa ele tem uma IDE, né, que, ou seja, uma interface de monitorização de utilização do seu Kubernetes, beleza? E é como se fosse o próprio EKS, como se fosse ali o Rancher, como se fosse alguma ferramenta. Ele traz uma interface web, tá? Que ele permite que você gerencie os seus pods. Porque vocês vão ver aqui, pessoal, que a gente faz isso tudo via interface texto, tá? O Kubernetes em si não tem uma boa interface gráfica, tem até um chamado Kubernetes Dashboard, que te mostra algumas opçõezinhas, tá? Mas o gerenciamento dele é todo via linha de comando. Não tem para onde você correr, tá? E o Linux, ele veio aí com um grande produto, que é essa parte de interface de monitorização, tá? Que eles chamam de IDE Design para Kubernetes. E eles ontem, essa semana, não sei exatamente que dia foi, eles disseram que vão lançar um tipo Play of Docker lá que eu mostrei para vocês, que você levanta as máquinas Docker para poder testar, eles vão te dar também a posição aqui para o Kubernetes, beleza? Ou seja, Tem como essa mandar empresa aqui, o Linux. esse link aí para gente aí no Telegram? Sim, claro. Mandar aqui e mandar no Telegram. Aí essa empresa aí ele vai disponibilizar um Play of É que eu tô vendo pelo celular, entendeu? Não, tranquilo, beleza. Mandei para vocês aí no Telegram e aqui no chat. Aí eles que vão lançar. Ok. Beleza? Cara, mas é muito, muito legalzinho, cara. Eu acho que eles estão investindo bem no produto deles, porque realmente é um produto bem diferenciado para o mercado, porque hoje não existe realmente nada que te ajude de forma tão efetiva você gerenciar aqui, ó, a questão dos pods, os namespaces, quantidade de container que está rodando em cada nó daquele, e as informações aqui, vocês vão ver que então, no realmente... caso, ele funcionava para você gerenciar os seus Kubernetes, tem uma visualização melhor. Gerenciar o seu Kubernetes, isso, sem a partir de precisar de agora, linha de comando. ele vai disponibilizar, além disso, um Kubernetes para a gente poder estudar, né? Isso, exatamente. Eu cadastro, baixei essa ferramenta desktop na minha máquina e preenchi o Forms, que aí daqui a 2 dias é que eu vou receber o acesso a criar esse Kubernetes. Exatamente. Ele vai te dar esse acesso. Para quê? Por que ele está fazendo isso, pessoal? Para divulgar o produto deles. Ele vai permitir que você estude usando a ferramenta deles. Aí, poxa, imagine, por exemplo, eu trabalho em uma grande empresa. Cara, lá já começou a se falar em comprar essa ferramenta deles para poder utilizar. Ou seja, é uma forma que eles estão fazendo. É permitindo que vocês estudem usando a ferramenta deles. Porque vocês vão estudar Kubernetes e vão estudar a ferramenta deles, que é o Linux. Entendeu? Isso vai ajudar bastante a divulgação deles. Que uma vantagem é que ele vai funcionar, que se você parar de usar, ele vai se desligar sozinho
você não vai ter que ficar desligando ou encerrando ou matando como na cloud normalmente para você não ser cobrado, né? Isso, Vai ser sim. gratuito mesmo, né? Isso, exatamente. O Ó, Play with Docker, pessoal, se vocês verem aqui, ó, que eu tinha passado para vocês, a ele faz isso duração, também, né? tá? Ele te dá o acesso ao Docker, só que é claro, é via Docker. E o Play with Docker. E ele também faz isso, tá? Você tem 4 horas de uso, depois de 4 horas ele desliga a máquina. Tá vendo aqui, ó, 4 horas, tá? A mesma coisa vai mais ou menos acontecer com lá. É basicamente isso aqui que eles vão disponibilizar para vocês, pessoal. É um cluster aqui, por exemplo, que eu posso criar 3 nodes, tá? E criar um cluster Docker Swarm aqui. O que eles vão fazer para vocês lá, e aqui é da própria Docker, ou seja, a Docker para disponibilizar e para vocês estudarem o serviço deles, a gente sabe que tem muita gente que não tem condições de ter, pô, essa máquina aqui, ó, tem 4 GB de memória, eu tenho 3 máquinas com 4 GB aqui, eu tenho 12 GB de memória. Nem todo mundo tem essa capacidade para estudar. E aí, para poder facilitar o estudo, eles realmente estão fazendo esse benefício aí para vocês. Beleza? Cara, vai ser muito bom. Mas vocês vão ver que aqui com o Minikube dá para a gente trabalhar também bem legalzinho. Beleza? Ó, pessoal, o que aconteceu aqui, ó? Ele já fez a instalação, tá? Ele já preparou o Kubernetes aqui, ó, para o Docker, tá? Já gerou certificados, ó, o control panels, o configure rules, ó, já fez tudo. E já está me dizendo aqui, ó, se o kubectl não foi encontrado, mas você pode rodar o Minikube, CTL e tal. Eu vou copiar e colar isso aqui, tá? Vocês vão ver que ele vai instalar, tá? O Minikube CTL e vai te dizer aqui, ó, quais são os pods que estão rodando na minha máquina, beleza? Por quê, pessoal? O Minikube, ele usa o próprio comando dele, Minikube, kubectl, para poder fazer a execução de alguns comandos. Só que esse não é o padrão nem de qualquer outra estrutura. Existe uma ferramenta própria, que é o kubectl. Tá? Tá até aí na apresentação de vocês. Eu vou abrir aqui rapidinho. Aqui tem todos os passos. Tá? O único passo que eu não dei aqui, pessoal, é a configuração para usar o drive do Docker, porque eu só tinha o Docker instalado, ele já reconheceu, já inicializou, mas, por exemplo, se você tiver outros VirtualBox e tal, se você quiser usar e setar para usar um outro tipo de virtualizador, de contextualização, vocês podem usar esse comando, tá? Que é configurar o drive. Aqui a gente fala um pouquinho sobre pod, mas aqui, ó, é o kubectl. Tá? O kubectl, pessoal, é a ferramenta oficial, tá? Para qualquer pessoa que administra clusters em Kubernetes, beleza? A gente vai também fazer a instalação dele, tá? Ele se conecta à API do Kubernetes e faz a gestão, ó, de vários clusters ao mesmo tempo, tá? Você tem a opção de fazer configuração dele para ele acessar cluster específico. Como na nossa máquina a gente só vai ter a gente vai ver como é que ele funciona. Vocês vão ver que a instalação dele é bem simples, tá? Kubectl install. São basicamente 2 comandos. A gente vai fazer o download dele e depois jogar ele para ser executável dentro do nosso SRBin. É bem simplesinho mesmo, tá? Aqui, ó, vou botar aqui em Linux. E, ó, ele tem 2 passos. É fazer o download dele. Ok. Ele fez o download. Tá, demora um pouquinho. E depois ele vai pedir, ó, aqui é para validar, não quero validar, esse aqui está tudo direitinho, e depois fazer a instalação. Aqui, basicamente, ele vai dar permissão, 0755 no kubectl, e mover ele para a pasta lá onde está todos os nossos, a maioria dos nossos comandos no Linux, beleza? Vai me pedir a senha, e agora eu já tenho o kubectl instalado, tá? Deixa eu ver se version. Ok, ó, já me dá aqui a versão do meu kubectl. Isso eu tenho kubectl get pods. Ó, ele vai me dizer que não tenho nenhum pod ainda rodando. O pod, pessoal, nada mais é do que uma camada abstrata, onde dentro dele tem um container, pode ter vários containers dentro de um pod, mas é através do pod que o Kubernetes faz toda a mágica dele, tá? A gente precisa entender um pouquinho como é que funcionaria isso, por isso que eu fiz esse desenho aqui, um desenho que eu trouxe para vocês, tá? O Kubernetes, ele trabalha em função do, como ele está falando aqui, dentro do Docker. O Docker está sendo executado dentro do Kubernetes. E o Kubernetes, pessoal, ele agenda, lá que eu falei, o schedule, dentro dos seus nodes, que nodes como se fossem várias máquinas, tá? Imagina que eu tenho uma máquina só, como a gente tem aqui, ó. Ele tem um kubelet rodando, ele tem, ó, um pod, é uma camadinha. Imagine que o pod, pessoal, fosse um navio, tá? E dentro desse navio eu tenho vários containers, ok? O Docker, ele já trabalha dentro dos próprios containers aqui, ó, fazendo a execução dos containers dentro. O Kubernetes, por isso que aqui, pessoal, você vê que aqui é uma baleiazinha, tem uma referência aqui ao símbolo do Docker, rodando os containers. O Kubernetes, pessoal, vê aqui, ó, que é não sei como chama isso, mas é de navio,
ali o comando do navio, porque, pessoal, ele gerencia vários navios, ou seja, vários pods, tá? Ou seja, dentro do Kubernetes, ele pode ter um pod, dentro do pod, que pode ter vários containers. O ideal é sempre, normalmente, roda sempre dentro de um pod, um container, porque você gerencia de forma mais precisa, mas aqui já diferencia um pouquinho, porque você não tem mais container, você não associa direto ao container, você associa direto ao pod, você conecta e faz gerenciamento de pods, e não de containers. Por isso que os comandos que a gente vai dar, a gente não vai se referenciar mais a containers, e sim a pods, tá? E aí, ó, se eu der um get pods, ele vai me dizer que eu não tenho nada. Se eu quiser verificar informações do meu cluster, eu vou dar um kubectl cluster -info. Ó, que ele vai me dizer, ó, Kubernetes Plane está rodando nesse IP, nessa porta, tá? Ele tem um Core DNS, e se eu quiser baixar informações para diagnóstico de problemas, ó, eu dou o kubectl cluster info dump. Ok? Se eu der aqui, por exemplo, kubectl get all, tá? Ele vai me trazer, ó, todas as informações do meu Kubernetes, ok? Ele está me dizendo aqui, ó, que eu tenho um serviço Kubernetes rodando com o cluster IP e esse endereço do meu cluster, ok? Rodando aqui, ó, liberado a porta 43443, mas se eu der aqui, ó, -all, namespaces, tá? Ele vai me trazer toda a estrutura do meu Kubernetes mesmo. Você vê aqui, ó, o Kubernetes para rodar, você vê, se eu desse um Docker lá, por exemplo, ps-a que rodar, você vê que a gente não via nada, porque a gente só realmente teria que levantar o container. Mas o Kubernetes, pessoal, aqui exemplificado pelo Minikube, ele precisa de toda uma estrutura para realmente ele rodar, tá? Para ele poder orquestrar. E isso é o quê? O Core DNS, que faz a gestão de DNS, o etcd, que faz a parte lá de persistência e storage, ó, o API Server, o Controller Manager, o Proxy, o Scheduling e o Storage Provision, tá? Além do serviço de namespaces, tá? A gente não vai falar sobre isso, porque aqui é uma aula bem básica, a gente só vai mostrar como levantar uma porta para poder você acessar o seu container. E aqui, ó, o kubeproxy, e aqui o deployment do Core DNS, que nada mais é, pessoal, exatamente as informações que eu te passei ali nesse desenho. Você vê que a gente instalou o Minikube, mas o Minikube instalou tudo isso aqui, ó. O API Server, ele não instalou o Controller Manager Cloud, porque a gente não está usando a Cloud, está local, mas ele instalou o Controller Manager, o etcd, o Kubernetes, o kubeproxy, o Schedule e o DNS, beleza? Ou seja, eu tenho isso tudo aqui, ó, só que de forma teoricamente transparente, tá? Porque o que eu preciso mesmo é saber dos meus pods, ok? Por exemplo, imagine que a gente está iniciando mesmo do básico, tá? O que eu preciso é saber se eu tenho pods. Isso aqui, pessoal, é equivalente ao Docker ps-a, beleza? Ou seja, comparando o comando Docker com o Kubernetes, seria basicamente o Docker ps-a, eu vejo quais são os containers no Docker que estão rodando, aqui eu vou ver quais são os pods que estão rodando, beleza? E aí, para a gente poder avançar aqui, ó, eu posso, por exemplo, rodar um NGIX. Lembra que lá eu dei um Docker 1, NGIX, aqui é muito parecido, eu dou um kubectl NGIX, tá? Vou botar aqui só o name, ó. Oh, desculpa, o name é NGIX, aqui eu tenho só que dizer, ó, a imagem, tá? Aqui difere um pouquinho, porque aqui eu tenho realmente que escrever a imagem, o nome, image, por exemplo, a imagem que ele vai pegar. Esse aqui é um nome qualquer, tá? Que eu posso colocar aqui, ó, por exemplo, meu nome. Ou então lá, como eu falei, o server 1, por exemplo. Aqui, server 1, ele vai, ó, pod criado, ó, se eu der um get pods agora, ele agora está dizendo que está criando um container, tá? Ou seja, o meu pod está criando um container, ou seja, eu tenho um pod, dentro desse pod eu tenho um container. Ele ainda está criando, ó, 0 de 1, ou seja, ainda não está rodando, tá? Se eu quiser ver o log desse pod, ó, é exatamente igual, pessoal, eu dou um logs, tá? Lembra que lá era docker logs, aqui é docker que é kubectl, tá? NGIX, desculpa, não é NGIX, tá? É server 1. Aqui, ó, lembra que dá exatamente, ó, a mesma saída do comando docker logs e o nome do container, ok? Ou seja, não tem diferença, basicamente, de forma básica, entre o Docker e o Kubernetes. A única questão é que atrás do Kubernetes, tá, ele tem todo um mecanismo de orquestração para que isso funcione. Ele permite, por exemplo, dentro do kubectl aqui, por exemplo, eu não consigo derrubar, ou seja, parar um container, tá? Essa é a questão da resiliência e da autodisponibilidade do Kubernetes. Ele fica sempre ali rodando a API e ali o schedule e por aí vai, que a gente chama de réplica set. Por exemplo, eu levantar um serviço em réplica set, dizendo que eu quero, por exemplo, 3 servidores desse, 3 pods rodando um servidor NX.
Cara, se você está dizendo que quer 3, o Kubernetes vai trabalhar 24 horas por dia para manter 3 pods funcionando ao mesmo tempo. Se você matar um manualmente, ele vai lá e levanta um. Se você matar os 3, ele vai levantar 3 para você. Ele é insistente ao ponto de não deixar você na mão. Ele vai sempre deixar você com o serviço da forma que você quer. Essa é a diferença do orquestrador. Ou seja, você tem como se fosse ali um capitão do navio fazendo, cara, o meu chefe lá disse que ele quer 3 containers rodando. Eu vou rodar 3 containers, 3 pods o tempo todo para ele. Cara, perdi um, vou repor sempre aquele um. Perdi 2, vou repor 2. Por isso que as empresas estão migrando para o Kubernetes, porque imagine uma empresa como o Magazine Luiza, como o próprio Google e tal, você tem lá o aplicativo, você tem por exemplo, a Magazine Luiza, pessoal, eu conheço aí PicPay e até dentro da própria Porto Seguro, a gente tem aplicações que rodam com 15, 20 pods ao mesmo tempo, para poder suportar a quantidade de chamadas. E ainda tem essa opção, você diz o seguinte, ó, eu começo com 3. Se você tiver mais de 80% de uso nesses 3 containers, escale para 4. Se nesse 4 também é 80%, escale para 5. E você pode botar, pessoal, para escalar infinitamente de acordo com o seu hardware. Se você quer que ele comece com 3 containers, 3 pods, e quando você chegar com o uso de CPU prolongado durante muito tempo, você quer que ele vá para 100 pods, ele vai levantar 100 pods para você. Ou seja, isso que é o orquestrar. Tá? Não é orquestrar na questão de você ter que ficar dando comandos, não. É você automatizar e você criar um mecanismo de que ele faça um tal chamado auto-scale, que é auto-escalar o seu serviço e manter o serviço sempre de forma funcional para você, beleza? Aí tem vários comandos aqui que eu posso dar, posso dar um -all-wide, ele te dá informações um pouco mais detalhadas, como dar no docker ps -all, vai me dizer que está rodando, até aqui é igual, tá? Mas vai me dizer ó, qual a IP que ele pode rodar, qual é o node dele, tá? Como ele só tem um, que é o Minikube, ele vai me dar o Minikube, ó. Eu não tenho nenhum nó específico para ele, ou seja, qualquer um ele vai rodar, e aqui é parte de rede gates. O que basicamente precisa aqui com o -all-wide é principalmente pegar o nosso IP, beleza? E aqui, por exemplo, lembra que eu dei lá um docker spec para ver o que é que está rodando no Docker? Eu posso dar a mesma coisa aqui, ó, Docker describe pods nginx, tá? Desculpa, só quero dar nginx, é o nome do pod, tá? Que é aqui, ó, server, ok? Ele vai me dizer aqui, ó, basicamente a mesma coisa que ele me dá no Docker, ó, qual é a imagem, o IP, ó, qual é a imagem que ele rodou, qual é o nome do servidor, tá vendo? Imagem nginx, quando foi que ele iniciou, se ele está rodando, tá? Aqui ele te dá a parte da API, ó, se ele está projetado para várias inserções, tem token, que ó, te dá informações completas, ou seja, o Docker e o Kubernetes, pessoal, em essência, é exatamente a mesma coisa, só que o Kubernetes, ele pega o Docker, colocou uma camada de orquestração em cima e te dá melhorias de possibilidades muito maiores do que o Docker por si só faz. Aí, de novo, Gabriel, mas o Docker não faz isso? Faz, se você implementar uma outra função do Docker, que chama Docker Swarm, que é o orquestrador do próprio Docker para o Docker, tá? Mas, como eu falei, Kubernetes é da Google, o peso da Google é muito forte, a comunidade é muito forte que mantém o Kubernetes, e o Kubernetes deslanchou, e eu penso que vai ser muito difícil alguém derrubar aí o Kubernetes nos próximos tempos, tá? Por isso que é muito importante que vocês estudem aí o Kubernetes. Aí eu tenho aqui ó, o pod, tá? Get pods, eu consigo ver, e a mesma coisa aqui, pessoal, se eu quiser derrubar, remover, ó, é delete pods server, e aí eu vou deletar no pod, como se eu estivesse deletando um container. E da mesma forma, tá? Eu posso levantar quantos servidores eu quiser. Quero 1, quero 2, quero 3, quero 4. Beleza? Deu um get pods. Ele já está rodando 3, já está levantando 4, cada um no seu IP, e ele está rodando 4 containers rodando o nginx. Beleza? Até aqui, pessoal, alguma dúvida? Alguma pergunta? Vocês já conheciam isso? Tem alguma informação? Esse paralelismo que eu fiz entre o Docker, Docker Swarm e o Kubernetes, a orquestração, ficou entendível para vocês? Tá legal o conteúdo? Estou vendo vocês todos calados, estou até com receio. Tá legal? Como é que vocês estão achando aí? Como um todo. Para mim, novidade, porque eu não trabalho muito com Linux, né? Eu trabalho mais com Windows. Mas dá para entender, porque já faz tempo que eu não mexo com Windows.
mas tá tranquilo. Tranquilo? Se tiver uma gravação, eu vou refazer tudo. Sim, esse de hoje está sendo gravado, tá? E aí eu vou disponibilizar para vocês sim. Beleza? Show. Boa. Pessoal, deixa eu só mandar um negocinho aqui por e-mail, que eu preciso pegar aqui, que agora eu vou mostrar para vocês uma outra opção, tá? Que normalmente a que é mais usada dentro do Kubernetes, tá? Assim como no Docker também tem ali o Dockerfile, o Docker Compose, dentro do Kubernetes, tá? Normalmente as pessoas também não trabalham muito para levantar, por exemplo, containers rodando assim manualmente, tá? Ao menos que seja realmente um teste, para um desenvolvedor que quer uma coisa ali mais rápido, tá? Eles trabalham normalmente com o que a gente chama de templates, ok? Eu vou mostrar aqui para vocês o que é isso, tá? E vocês vão ver como isso facilita pra caramba. Só mandar aqui por e-mail, que eu não consigo copiar e colar aqui. Deixa eu só ver se eu consigo lembrar minha senha. Porque hoje é tudo saião, tudo gravado aqui. Deixa eu ver se eu consigo lembrar minha senha do Gmail. Vai confirmar aqui. Rapidinho. Ok, sou eu. Aqui, só baixar aqui esses dois templates. Eu vou mostrar para vocês aqui como a gente pode levantar. Ok. Deixa eu só ver aqui onde é que está. Onde ele soltou. Esses templates no Azure é tipo uma function? Não, a gente não, roda não. dentro de um como se fala, num computador, como se fala? O cara joga lá o processo e roda rápido. Não sei o que você está falando exatamente, mas é bem parecido sim, tá? É o que o Ítalo falou, e a gente chama também de manifesto, tá? Ou seja, por exemplo, aqui, ó, vou dar um vim no pod, não tem um vim aqui, deixa eu instalar aqui, pt install vim. Vou mostrar para vocês. O manifesto é como se fosse mesmo um Dockerfile ali, bem comparado com Dockerfile, com Docker Compose, onde eu digo qual é a imagem que eu quero subir, qual é o nome do pod, e por aí vai. E aí, através desse comando, ou seja, eu posso ter um desses para cada um, e eu não preciso ficar rodando toda hora aqui, ó. Se der um vinho aqui, o pod, eu digo aqui, ó, API Version, a versão 1, é um tipo de pod, o nome desse pod aqui é NX, mas eu posso mudar aqui, por exemplo, para Server 1, tá? Dizer aqui, ó, que o aplicativo chama Server1, ele é um front-end, aí o nome dele, do container, vai ser Server1, tá? E a imagem eu quero, por exemplo, NGIX, ou então HTTPD, por exemplo, se eu quiser levantar um Apache. E aqui, ó, eu consigo, através disso, não kube, ctl, -f, apply, -f, pod. Ok, ó, ele vai ler meu manifesto e vai criar o servidor 1, beleza? E se eu der um get pods, ele levantou aqui, ó, server 1, vai levantar o container, tá? E aqui dentro dele, se eu der um describe, tá? E aqui, ó, já não é um NGIX, é um HTTPD, beleza? Ou seja, eu consigo criar manifestos, ok? E qual é a vantagem desse manifesto, pessoal? Aqui, ó, eu estou criando como um pod, tá? Eu posso deixar manifestos já prontos, imagine, pô, o desenvolvedor não sabe, ou você tem um cara lá que está fazendo alguma aplicaçãozinha para você, um sitezinho web, não precisa ficar sabendo comando de kubectl e tal, a única coisa que você precisa deixar é manifestos prontos,
tá? E aí ele executa aquele manifesto e automaticamente o manifesto já levanta para você o serviço. Qual é a vantagem também do manifesto? Tá? Como eu falei, a gente pode trabalhar também com o que a gente chama de deployment, tá? Eu boto aqui um exemplo, deployment Kubernetes, ok? Que seria, tá? A gente não vai tocar nesse assunto aqui, a gente vai tocar nesse assunto, mas eu não vou fazer um exemplo, tá? Aí realmente é uma coisa já um pouquinho mais avançada, mas deixa eu ver se eu consigo achar um exemplo dele aqui para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, que seria o seguinte. Lembra que aqui eu estou trabalhando com um pod só, levantando um container, tá? Dentro desse pod, mas eu tenho também a opção, pessoal, de levantar o que a gente chama de deployment com réplica 7, ok? Deixa eu ver aqui no próprio... Deixa eu diminuir um pouquinho aqui a letra, para não ficar muito grande, ele está vendo aqui, ó. É basicamente a mesma coisa, tá? Eu vou até copiar e colar lá e vamos fazer aqui. E vamos mostrar aqui para vocês como é. Beleza? Vou dar aqui um vim deployment, ok? .imo. Vou mostrar para vocês aqui o que seria, por exemplo, a vantagem do Kubernetes, realmente já começa a partir daqui, ó. Eu estou dizendo que ele vai adiantar apps V1, isso aqui é sempre igual, tá, pessoal? A menos que eles lancem a versão 2, mas para fazer deployment, o que a gente vai fazer aqui, ele vai fazer sempre dessa forma, tá? O tipo de deployment, o nome dele está chamando de Git Deployment, mas poderia ser um nome qualquer, tá? Aqui o aplicativo também poderia ser qualquer, só que aqui começa a magia, ó. Ele está dizendo que quer 3 réplicas para esse deployment, para essa aplicação, tá? NGIX, tá? A versão do NGIX, e vai rodar na porta 80. Eu vou salvar aqui, ó, e vou dar a mesma coisa, kubectl apply -f deployment. Olha o que vai acontecer, ó, ele levantou um deployment, não pode. Olha o que vai acontecer aqui, ó, que coisa legal, tá? Ele levantou, ó, 3 pods, tá? Rodando a mesma aplicação, que é NX, tá levantando aqui, ó, e cada um com um ID, tá? Ó, ele deixa os 3 rodando, começarem a rodar, tá? Lembra que eu falei para você que ele é insistente pra caramba? Lembra que vocês pediram, a gente pediu que tenha 3 réplicas sempre, né? Vou fazer aqui, ó, kube delete pod. Vamos deletar um pod desse aqui, olha o que acontece. Vou pegar um pod desse aqui. Imagine que um pod desse morreu, minha aplicação morreu nesse pod, tá? Deletou. Ó. Ele já levantou outro, pessoal. Ó, eu matei, ó, o V8 ZZV, tá vendo? Não tem, tá? Ele já levantou outro. Ele não deixa, de forma nenhuma, que você fique com a aplicação sem ter 3 pods rodando, 3 containers rodando. Essa é a magia, tá? Da orquestração. Claro que tem muitas outras vantagens também, cara, mas a vantagem principal para vocês é essa aqui. É a questão que a gente chama de deployment em réplica 7. Aí tem toda a questão de versionamento e tal. Aí imagine, cara, minha aplicação morreu 2 pods. Ó, eu estou derrubando 2 pods, tá? Vou deixar só um. Ó. Derrubei 2, ó. Tá? Olha o que o meu Kubernetes vai fazer, ó. Levantou mais 2. Veja que é diferente, tá? Eu derrubei o 26PCS e o 7XQNF, deixei o CVVF. Ó. Ele manteve o CVFF, ó, e já levantou automaticamente, ó, 2. Imagine que magia, cara, que legal, que orquestração legal isso para um ambiente de produção. Você permitir que sua aplicação não tenha problema, pô, você não precisa mais ficar com o cara 24 horas, vendo se a aplicação está no ar, se não está, pô, caiu meu servidor, tenho que alguém lá manualmente levantar. Cara, não posso fazer. Ainda tem o melhor, se eu vier aqui, ó, na minha aplicação e dizer, ó, eu não quero mais que ele comece só com 3 réplicas. Cara, eu vou até botar, vou ver se ele funciona, tá? Porque minha máquina, apesar que está com 8 GB, vou dizer, eu quero que ele comece com 10 réplicas. Eu só mudo aqui, ó, e dou um apply de novo no mesmo arquivo, tá? Ó, ele não vai mudar nada, ó. Ele não fez mais uma instalação, ele fez uma configuração. E se eu der um get pods aqui, ó, olha o que aconteceu. Ele agora levantou 10 para mim. Tá? Se eu levantar, agora, poxa, não, 10 está muito, está gastando muito recurso, pô, não. Eu quero aqui, eu só quero... Vou começar então em 5. Vou começar em 5, tá? Vou salvar. E vou dar aqui, ó. Bem, pessoal, eu estou fazendo isso aqui em produção, tá? E tenha certeza absoluta, a minha aplicação não vai ter problema nenhum, porque ele vai sempre manter as coisas no ar. Tá com 10, tá? Eu vou dar um apply aqui de novo, ele vai reconfigurar isso, que é o que aconteceu. Ele matou 4, manteve só 6, ó. Tá vendo? Eu tô até terminando um aqui, ó. E manteve aqui, ó, para mim, 5, tá? Mas ele nunca vai deixar a sua aplicação fora do ar. Você vê que no mínimo aqui, no mínimo, ele está sempre deixando algum pod no ar, beleza? Mesmo que eu derrube 5, ele vai levantar 5 de vez. Aí vai ter um time outzinho, porque eu tive que derrubar minha aplicação, mas eu tenho 5 aqui no ar, funcionando perfeitamente. Okay? Essa é a magia aí da orquestração, esse é o diferencial do Kubernetes em relação ao Docker, é impuro, tá? E aí tem, claro, muitas outras coisas, onde você consegue criar a parte toda. Aí
Sinceramente, pessoal, o resto, além disso, é configuração de rede, configuração de direcionamento de porta, configuração de namespace, como se fosse, imagine que você dentro de um cluster, você pode, o que seria namespace? Imagine que seriam barcos diferentes. Você consegue criar um barco para o Ítalo, um barco para o Cláudio, um barco para o Ayrton, um Cláudio para a Milena, e cada um trabalha no seu namespace, no seu barco. Tá? Ou seja, o que eu fizer no meu barco, ou o Ítalo fizer no dele, não interfere no barco do vizinho. E aí você consegue trabalhar aí com vários ambientes dentro do próprio ambiente. Tá? O que a gente chama de namespace. Beleza? A gente está trabalhando aqui sempre no namespace default, tá? Porque a gente não é âmbito da aula falar coisa mais avançada, é só mesmo para dar um overview, vocês entenderem aí o que é uma orquestração de containers. Beleza?